Ele está de volta, Rafael Claus, o árbitro paulista. Ele que apitou aquele jogo do Sport contra o Vasco. Vocês lembram da confusão, do gol de pênalti, Raniel? Pois é, foi ele que carregou na súmula. Ele que apitou esse ano, Sport e Vasco. O Sport perdeu para o Vasco. Arbitragem confusa, fraca, enfim. Para mim, ele tecnicamente é muito fraco. Mas ele vai apitar o jogo desta quarta-feira entre Sport e Fluminense às 19 horas, 7 da noite, na Ilha do Retiro. Bom, a gente vai falar sobre esse jogo, porque o Sport encerrou os preparativos nesta terça-feira. E tem um detalhe, o time do Sport ainda não está definido. Por quê? Porque tem um problema que é justamente na zaga. O Rafael Thierry, ele está ainda em avaliação. Se ele não jogar, entra o João Silva. No ataque não vai ter o Derek Lacerda, que tomou o terceiro cartão amarelo. E aí a dúvida se o Collor Ramírez ou se o Pablo. Bom, quem volta ao time é o garoto Zé Lucas. Vou falar sobre esse confronto, até porque eu acho que o torcedor do Sport ainda, lá mesmo, no fundo, ainda alimenta uma possibilidade de pelo menos fazer uma campanha decente nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre Sport Fluminense agora. Se tem uma coisa que, pelo menos, acalenta o torcedor do Sport, é que quem está dirigindo o Fluminense nesse momento é o Luiz Rebeldia, né? Que dirigiu o São Paulo esse ano e que o Sport não perdeu para o São Paulo, nem lá no Morumbis, né? Nem também na Ilha do Retiro. Então, o Zubeldia é que está dirigindo o time do Fluminense, né? Que deu uma melhorada, inclusive, com a saída do Renato Gaúcho, né? Não sei. Bom, vamos falar sobre isso também. Mas o torcedor do Sport, eu acho que nesta quarta-feira, 7 da noite, jogo cedo, acho que dá para o torcedor ir para a Ilha do Retiro. Ah, meu amigo, que situação. Aliás, eu vou até trazer os números aqui, segundo os matemáticos, da possibilidade de rebaixamento do time do Sport, que cada vez mais aumenta, hein? Eu vou falar um negócio pra vocês, né? Cada vez o time do Sport surpreende. Às vezes de uma forma positiva, às vezes nem tão positiva assim, e às vezes é um fiasco. Mas, quanto à vida, à esperança, né? Vamos ver o que acontece no jogo desta quarta-feira contra o Fluminense e o Tricolor Carioca. Na Bet Nacional, o jogo rola no ritmo dos craques. Aqui você se cadastra, aposta e quando ganha, o saque cai direto na sua conta, sem enrolação, sem firula, tudo rápido, fácil, do jeito que tem que ser. Acesse o QR Code aqui, tem um link na descrição do vídeo e vem para a Bet dos Brasileiros. Aqui é tudo rápido, saque na hora, emoção o tempo todo. Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, aposte com responsabilidade. Se você tem mais de 18 anos e, por favor, jogue para se divertir aí. Só se divertir. Você deve estar pensando, Roberto, quem é Rafael Claus? Estou lembrado aqui, então vou colocar ele na tela aqui para vocês lembrarem muito bem. Esse cara aqui, ó, que para mim é muito fraco, é um dos árbitros mais fracos do futebol brasileiro, mas que tem, eu acho que a CBF gosta muito dele, porque ele apita grandes jogos, enfim, mas eu acho ele muito fraco, lento, não tem, sei lá, exatidão nas coisas que apita, ele apita, fica esperando para ver o que é que vai apitar. Enfim, às vezes é pênalti, não é, ele apita para escanteio, daqui a pouco ele decide que é pênalti, enfim. Eu acho ele muito fraco, inclusive no jogo contra o Vasco teve um pênalti que não foi pênalti a favor do Sport que ele deu, tá? Mas eu acho ele muito fraco, tá? Uma opinião minha, respeito, profissional, mas tecnicamente eu acho ele muito fraco. E ele apitou aquela confusão do Vasco com o Sport, carregou na súmula, naquele ano, acho que, se eu não me engano, foi 2023, acho por aí. E depois apitou, inclusive, esse ano, Sport e Vasco aqui, que foi um árbitro cheio enfim, não gosto, sinceramente, dele apitando, tá? Tem alguns árbitros no futebol brasileiro que eu acho que, sinceramente, não considero grandes árbitros, não, mas a CBF que manda, né? Bom, deixa eu falar aqui algumas coisas sobre o jogo do Sport diante da equipe do Fluminense, porque é o seguinte, vocês sabem que o Sport, o Derek Lacerda tomou o terceiro cartão amarelo, né?
Enfim, teve um lance aí no Campeonato Brasileiro que ele fez um gol, tirou a camisa, tal, tomou outro cartão amarelo agora, ficar na frente do goleiro lá do Fortaleza. Enfim, está suspenso. E tem também a questão do zagueiro Rafael Thierry, que teve um problema, saiu, entrou o João Silva e a dúvida é essa. E no ataque a dúvida é se entra o Colo Ramírez ou se entra o Pablo. Sinceramente, eu acho o Pablo menos ruim do que o Colo Ramírez. Ou está numa fase menos ruim do que o Colo Ramírez. O Colo Ramírez, cara, entra no jogo, parece que ele tá viajando, não, sei lá, não entra no espírito da disputa, da briga, né? Não é aquele cara raçudo, aquele cara que briga mesmo, tá? Não vejo, sinceramente, não vejo. Mas Daniel Paulista olha pro banco, olha pro elenco e não tem muita coisa não, cara. Ou bota, aliás, eu até sugeri, Daniel Paulista tá na hora de botar uma meninada aí para jogar, né? Bota os meninos aí, porque tem alguns caras que não tem comprometimento. Mas eu acho que o Daniel ainda, no fundo, acredita que possa haver esse milagre, né? Alguns jogadores também estão nessa esperança. Um jogo. Enfim, torcedor ainda fica nessa expectativa, né? Será que vence? Vamos pro jogo. Enfim, galera, sinceramente, é complicado, viu? Ó, lembrar que o esporte, o próximo jogo do esporte, é 8h30 da noite, tá? No próximo dia 5, tá? Então, domingo, 8h30 da noite, lá em Belo Horizonte, contra o Cruzeiro, hein? O esporte joga contra o Fluminense agora e contra o Cruzeiro na próxima rodada. Não tem moleza. Aí depois pega o Atlético Mineiro, inclusive, na quarta-feira lá, tá? Bom, vamos lá. O time do esporte, provável time do esporte, que não está definido. O esporte encerrou os preparativos nesta terça-feira lá no CT José Médici. E como eu falei, o Rafael Thierry, ele é dúvida porque ele sofreu um trauma na região lombar no jogo contra o Fortaleza e tá no DM. Vai fazer um teste antes de começar a partida. Então vamos lá. O Gabriel Vasconcelos é o goleiro. Na lateral direita, o Aderlan. A zaga vai ser o Rafael Thierry, o João Silva e Ramon Menezes. Na lateral esquerda, o Luan Cândido. No meio campo, a volta do garoto Zé Lucas, o Christian Rivera e o Lucas Lima. E aí o ataque, Mateuzinho, Pablo ou Colo Ramírez e na esquerda o Léo Pereira. Há possibilidade de entrar o Barleta no time? Há possibilidade. Se ele não quiser jogar com centroavante fixo, ele pode sim ter essa opção de jogar com os três atacantes, né? Mateuzinho fazendo inclusive uma função de quarto homem. Mas essas são coisas que a gente aqui especula, mas eu não sei o que passa na cabeça do Daniel Paulista para ele ver o time do Fluminense, né? Que joga contra a equipe do Sport, que está agora, como eu falei, treinado por Luiz Zubeldia, tá? O Fábio, né? O Samuel Xavier, que jogou aqui no Sport, o Freitas, o Inácio Igor Rabelo, René na esquerda, Martinelli, Hércules, Lúcio Acosta, Canóbio, Kevin Serna e Gernan Cano. Deve ser o time do Luiz Ubeldia, né? Mas ainda não está, obviamente, definido. O Fluminense tem jogado algumas partidas, eu diria que até realmente surpreendendo de forma positiva o torcedor tricolor, tá? O Fluminense vem, inclusive, só ver aqui, o último jogo do Fluminense foi uma vitória no Clássico Carioca contra o Botafogo por 2-0, tá? 2-0, em casa, lá no Maracanã, 2-0 sobre o time do Botafogo. O time do Botafogo também oscila muito. Mas enfim, eu acho que vai ser um jogo de trocação, um jogo onde o esporte vai procurar ser dominante com o calor da sua torcida. E muito cuidado no Germancano, que é um cara que decide muito. O Canóbio também, um cara que tem qualidade. O time do Fluminense é um time bom, tá? O Kevin Serna também. O Hércules, que é um jogador que saiu aqui do Fortaleza, mas é um cara que chega também para decidir. Aliás, tem dois jogadores que jogaram no esporte, né? O Samuel Xavier e o René, lateral esquerdo. Bom, vamos ver como o técnico Daniel Paulista monta esse time para o jogo, mas preocupação, sinceramente, com a arbitragem, cara. Eu tenho preocupação com a arbitragem. Esse árbitro aponta muito e tal, é um árbitro que não tem
é fraco, fraco. Então, uma situação que hoje a gente não confia no VAR, não confia na arbitragem, é um negócio impressionante, cara. Sinceramente, eu tô vendo cada jogo, às vezes eu tô vendo um jogo porque não tem muito a ver, tá? Um jogo lá do Juventude contra o Grêmio, um jogo lá do, sei lá, do São Paulo lá contra o Flamengo, Corinthians contra o Flamengo, tô vendo um jogo lá. Cara, o que a arbitragem erra de lance, da sequência a lances de falta, a inverter lateral, inverter falta. E, ó, lance de lateral. Poxa, teve o gol mesmo do Flamengo lá contra o Corinthians, tá? Que eu acho que não foi lateral pro time do Flamengo, mas o cara bateu tão rápido lá que fez o gol. E aí, você vai dizer o quê? A arbitragem fraca, cara. Se eu não me engano, foi do Wilton Pereira Sampaio, que também pra mim é fraco. Mas enfim, respeito todos eles, quero só avisar aqui, tá? Uma opinião do jornalista quando tecnicamente você olha o árbitro e vê que ele não está acompanhando bem, que ele inverte muitas faltas, que ele dá sequência em lances que realmente aconteceu a falta. Então tudo isso a gente vê. Mas fazer o quê? Só tem ele mesmo. Não adianta, você vai reclamar para quem? Se acontecer alguma coisa errada e um time perder, você vai reclamar para quem, cara? Mais uma nota. A gente repudia, tá? Não dá em nada. Só H. Deixa o like, deixa o joinha, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho. Muito obrigado, fica na paz de Deus. Valeu, tchau.